No meio da primeira temporada de The Last of Us, a gente vê que o Joel passa mal e tem algumas dores no peito. Mas o que será que foi isso e por que será que a série acrescenta essa característica e a gente não vê isso nos jogos dessa forma? Nesse vídeo eu vou te contar mais sobre a ansiedade do Joel na primeira temporada de The Last of Us. A ansiedade é uma coisa boa, é uma reação normal dos humanos e de outros animais, porque a gente devia ficar atento e ter atenção com coisas e outros animais que nos ameaçavam. Mas já que não temos tantos predadores no nosso dia a dia, às vezes a ansiedade pode falar mais alto e até nos atrapalhar a fazer o que a gente costuma fazer na nossa rotina. E um alerta para saber se a sua ansiedade está de acordo ou não com a sua vida é entender se ela está te atrapalhando ou se ela está te alertando. A gente tem que entender que a ansiedade, em certa medida, pode ser positiva. Quando a gente vai fazer uma apresentação, a ansiedade é completamente normal e é o que faz a gente se preparar e estudar, por exemplo. A ansiedade pode também estar associada ao medo e elas são reações bem parecidas. Enquanto o medo é uma reação ao perigo, às situações que acontecem agora, a ansiedade é a antecipação dessa situação ou desse perigo. No 6º episódio da série, o Joel tem um ataque de pânico, que é um surto de medo ou de desconforto que geralmente acontece diante de uma situação de muita ansiedade e geralmente causam sensações que até parecem de um infarto. Na série, após o Joel se confrontar com a sua preocupação em não conseguir proteger a Ellie, ele tem um episódio de medo muito intenso em perder ela e tem um ataque de pânico. Essa informação não é só identificada por quem assistiu à série, mas também por um dos desenvolvedores dos jogos que também atuou na direção da série. Ele quis colocar esse trecho para discutir sobre esse tema que não é tão falado nos jogos, mas também está presente lá. No começo do jogo, o Joel tem alguns medicamentos em casa, mas que nem dava para ver o que era. Já no remake do jogo, alguns anos depois, os desenvolvedores decidiram detalhar esses remédios e a gente pode ver que o Joel usa medicamentos para controlar sua ansiedade. A ação desses remédios geralmente acontece no sistema nervoso central, na regulagem de determinadas substâncias, ou neurotransmissores, que são como mensageiros para os neurônios. No caso dos remédios mais comuns para ansiedade, os ansiolíticos, eles agem aumentando a atividade de um neurotransmissor específico que é responsável por diminuir a atividade dos neurônios e aí, por isso, podem causar um relaxamento muscular e até sono. Mas esses remédios causam dependência e tolerância e devem ser usados com o acompanhamento de um psiquiatra. Como eu falei, a ansiedade é uma resposta natural e pode nos preparar para muitas situações. Mas o problema é quando essa ansiedade acontece o tempo todo, sem um motivo aparente ou de uma forma muito exagerada a uma determinada situação e começa a nos atrapalhar. Já a crise do pânico pode acontecer quando temos muita ansiedade e medo ou também em situações de calma, mas eu vou falar isso daqui a pouco. Quando a crise acontece, é como um surto que dura alguns minutos e tem algumas características como sentir o coração acelerado e pode dar uma sensação de falta de ar e dores no peito, suor, ondas de calor ou calafrios, sensação de tontura, formigamento, medo de perder o controle ou até mesmo medo de morrer. Caso alguém tenha um ataque de pânico perto de você, o ideal é manter a calma no momento e não tomar atitudes abruptas ou violentas, tipo puxar a pessoa para outro lugar ou forçar ela a tomar um copo de água. A crise pode durar alguns minutos, mas ela pode acabar mais rapidamente quando a pessoa tira o foco da crise. A melhor maneira de ajudar a pessoa é levar ela a focar em outras coisas, como a própria respiração e nas coisas que estão em volta dela, com perguntas gentis e calmas e sempre acolhendo e entendendo o que a pessoa está sentindo e como ela está sentindo. Segundo o Manual Estatístico e Diagnóstico de Transtornos Mentais, um manual usado por médicos e psicólogos para entender e diagnosticar transtornos como a ansiedade, por exemplo, a gente tem os transtornos de ansiedade, que é como se fosse um capítulo desse manual, e nele a gente tem vários transtornos relacionados a uma ansiedade excessiva e prejudicial. Podemos entender a ansiedade do Joel como um transtorno de ansiedade de separação,
que é quando a pessoa tem medo ou ansiedade diante da ideia de separação de uma figura de apego. Embora esses transtornos sejam mais comuns em crianças, pode acontecer também no caso de adultos preocupados com seus filhos ou com um parceiro ou uma parceira. E lá no manual a gente vê que esse transtorno pode ter causas genéticas ou também após perdas significativas de alguém muito importante ou depois de uma separação, no caso de alguém que sai da casa dos pais, por exemplo. Mas a gente tem ainda no manual o transtorno do pânico, que é quando esses ataques são mais recorrentes e podem acontecer por situações de muita ansiedade ou até mesmo situações de calma. E lembrando que não podemos fazer um diagnóstico baseado na série, e esse vídeo não é um diagnóstico, mas sim uma forma de você se conhecer melhor, associando temas da psicologia com a cultura pop. Caso você tenha muita ansiedade e sente que ela está te atrapalhando, existem algumas dicas que podem ajudar, mas não é como uma receita de bolo que devem ser seguidas à risca. E você tem que pensar se são possíveis para você ou não. Uma delas é fazer mudanças físicas, como a prática de exercício e manter uma rotina de sono. Algumas técnicas como yoga, meditação ou exercícios de respiração profunda também podem ajudar. Além disso, você pode reduzir o uso de substâncias estimulantes, tipo cafeína ou álcool. E além disso, a psicoterapia pode ajudar a identificar o que causa ansiedade e o que fazer quando essa sensação aparecer. E se você acha que tem problemas com ansiedade, tente observar o seu comportamento e o ambiente à sua volta. Existe algum motivo para a sua ansiedade? Um ambiente familiar conturbado, preocupações demais? Talvez seja preciso procurar um psicólogo, se for possível, que te ajude a se conhecer mais e tratar essas questões. E se você quiser se conhecer melhor, você pode se inscrever aqui no canal para não perder os próximos vídeos e dar um like para ajudar o canal a chegar em mais pessoas. E além disso, se você quiser saber mais sobre a primeira temporada de The Last of Us e A Culpa, pode clicar nesse vídeo aqui do lado. E se quiser saber mais sobre os mundos do apocalipse na ficção, pode clicar aqui. Então, muito obrigado e até a próxima!